Vamos lá, galera, continuando o nosso estudo acerca da sintaxe de regência verbal. Na aula anterior, nós vimos o quê? Vimos o conceito de regência verbal, tá? Que é a relação que em certa acepção ou significação o verbo estabelece com seu complemento. Vimos também o quê? É que a mudança de regência pode não acarretar a mudança de sentido do verbo, beleza? Mas isso não é o cobrado em prova. O cobrado em prova é o seguinte: a mudança de regência altera o sentido do verbo. E é isso que a banca vai exigir de você na sua prova, certamente. Tá legal? Beleza? Bom, com base nisso, vamos iniciar aqui a apresentação dos principais verbos cobrados em concursos, né? Então, eu não vou apresentar todos, inclusive porque em nosso material em PDF tem mais alguns, tá legal? Mas eu vou pincelar aqui com vocês os principais e mais recorrentes em provas de concursos públicos, legal? E o primeiro deles é qual? O primeiro deles é o assistir. Olha aí comigo na tela. Bom, o assistir apresenta algumas transitividades, beleza? Bom, ele vai ser transitivo direto. Quando é que ele vai ser transitivo direto, Fabiano? Quando ele for empregado no sentido de dar assistência ou ajudar, beleza? Ou seja, ele vai ser empregado sem a preposição. A relação entre o verbo e o complemento não vai ser intermediada por uma preposição, legal? É sem a preposição. Então, quando vocês virem num contexto o verbo assistir sendo empregado no sentido de dar assistência ou ajudar, já sabem que a transitividade dele nessa frase é o quê? Será transitiva direta, beleza? Então temos o exemplo para ilustrar para vocês, olha aí. O médico assistiu o doente. Então aqui, assistir o doente foi empregado o quê? Na acepção de dar assistência ou ajudar. Temos, portanto, o quê? Um verbo transitivo que direto. Legal até aí? Beleza? Bom, um conceito atrelado à transposição de vozes verbais, qual é? Que para transformar uma frase, uma voz ativa para a voz passiva, o verbo da voz ativa deve ser o quê? Transitivo direto. E, além disso, o objeto direto da voz ativa não pode ser preposicionado. Tá legal? Veremos isso detalhadamente na aula sobre vozes verbais. Tá joia? Beleza? Com base nisso, vêm os seguintes camaradas e afirmam o seguinte. Olha comigo na tela. As lições de Evanildo Bechara, um filólogo, né? E as de Domingo Pascoal Segala nos ensinam que nesta acepção, ou seja, na acepção de dar assistência ou ajudar, o verbo assistir pode ser usado na voz passiva. Como eu falei para vocês, ele é transitivo direto e o objeto direto não é preposicionado. O médico assistiu o doente. Então, vertendo a frase para a voz passiva, temos o quê? O doente foi assistido pelo médico. Legal? Foi ajudado pelo médico. Mas aqui é mantendo o verbo assistir. Legal até aí? Então, essas frases aqui, elas se correspondem. Tá legal? Beleza? Alguns autores afirmariam que essa transposição seria até uma paráfrase. Beleza? Mas não vamos entrar no mérito neste momento. Tá legal? É um assunto para outro ponto de nosso preparatório. Tá joia? Beleza? Então, gravem no coração o verbo assistir. Estou sendo repetitivo porque cai muito e vai aparecer várias vezes. O verbo assistir, empregado na acepção de dar assistência ou ajudar, é transitivo direto. Legal? Beleza? Então, vejam comigo na tela outras acepções possíveis para o assistir. Olha aí. Vai ser transitivo indireto quando for empregado na acepção de quê? Presenciar ou estar presente. Legal? Então, quando vocês identificarem que o verbo assistir no contexto estiver empregado nessas acepções de presenciar ou estar presente, a transitividade dele é o quê? Indireta. Além de ser indireta, justamente por ser indireta, vai exigir uma preposição. E qual a preposição é essa? Nesse caso, do verbo assistir, a preposição a. Tá legal?
Então você já fica ligado, porque isso é importante até para o quê? O assunto relacionado à crase, ao emprego do acento grave indicativo de crase. Quase que não saiu, mas saiu, beleza? Então fiquem ligados quando um verbo ou nome exigir o emprego de uma preposição a. Certamente a banca vai trabalhar o quê? O emprego do acento grave, legal? Então voltando aqui para a regência, o verbo assistir, empregado na acepção de presenciar ou estar presente, é transitivo indireto, regendo o emprego da preposição a. Então tem um exemplo na tela. 1000 pessoas assistiram ao jogo de futebol. Olha ali. Veja que a acepção de assistiram é diferente da acepção primeira lá do assistiu o doente. Tá legal? Então aqui é de presenciar e estar presente. Nessa acepção, o verbo vai reger o quê? O emprego da preposição a. Porque ele é um verbo o quê? Transitivo indireto. Legal até aí? Beleza? Ou seja, 1000 pessoas presenciaram, estavam presentes durante o jogo de futebol. Legal até aí? Mas com o verbo assistir, emprega-se o quê? A preposição a no início do objeto indireto. Legal até aí? Beleza? Com base nisso, tem uma observação. Olha aí comigo. O Domingos Pascoal Segala ainda afirma que, se o objeto direto for pronome pessoal, beleza? Não se usam as formas lhe ou lhes, mas a eles ou a elas, assim como ocorreu lá no primeiro verbo que eu mencionei para vocês, correto? Na aula passada, tá joia? Então aqui um exemplo. Não é propósito nosso descrevermos as corridas de touro. Todos têm assistido a elas. Se o camarada, o examinador, tivesse escrito todos têm lhe assistido, todos lhe têm assistido, estaria o quê? Errado, porque nesse caso só admite, a norma culta só admite o emprego de a eles ou a elas. Legal até aqui? Beleza, galera? Então, guarda essa informação também, é preciosíssima para vocês, no coração. Legal? Beleza? Então vamos lá, seguindo adiante. Essa aqui é a fonte do Domingos Pascoal Segala. Tá joia? Seguindo adiante então, moçada. Aí tem uma observação, beleza? Eu acabei de falar para vocês o quê? Que o verbo assistir, quando empregado na acepção de estar presente ou presenciar, é transitivo indireto. Vai reger, nesse caso, o emprego da preposição a. Legal? Beleza? Mas olha o que está escrito aí. Celso Cunha e Lindley Sintra. Da linguagem coloquial falada brasileira, o verbo assistir constrói-se em tal acepção, estar presente ou presenciar, de preferência com objeto direto, assistir o jogo, assistir um filme, e escritores modernos têm dado acolhida à regência gramaticalmente condenada. Aí ele cita o quê? Um exemplo da famosa Clarice Lispector. Olha aí. Trata-se de um filme que eu assistia. Beleza? Que eu assistia. Bom, essa escrita ainda não é pacificamente aceita pelos gramáticos. As bancas ainda adotam o quê? A regência, a transitividade indireta nesta acepção de estar presente ou presenciar. Tá legal? O que eu estou chamando a atenção para de vocês é o seguinte, é que na linguagem falada, despreocupada, descontraída, informal, tá legal? A gente não emprega o quê? O verbo assistir na acepção indireta. A gente o faz na acepção, na regência direta. Por isso que ele fez essa alusão aqui no contexto, tá legal? E algumas provas, algumas bancas examinadoras, por exemplo, podem fazer o quê? Trabalhar a questão da informalidade do discurso, beleza? Exigindo de você o quê? Esse conhecimento da língua coloquial falada, beleza? E na língua coloquial, despreocupada, a regência é o quê? Tradicionalmente é direta. Mas no registro culto formal escrito, segundo a gramática normativa, ainda prescreve-se a regência indireta com o emprego da preposição a. Tá legal? Beleza, galera? Então, fiquem ligados aí, tá joia? Vamos lá, seguindo adiante, moçada. Ainda tem outras acepções do verbo assistir, né? Antes foi o assistir também e continua, beleza? Então vamos lá. O assistir, outras acepções e regências.
Ele vai ser transitivo indireto quando for empregado nas acepções de caber e pertencer, direito ou razão, tá ok? Nesse caso, vai exigir o quê? O emprego da preposição a, tá legal? Então, uma outra acepção do verbo assistir, sendo empregado no sentido de caber ou de pertencer, direito ou razão, vai ser transitivo indireto, regendo o emprego da preposição a. Tá legal? Beleza? Bom, vamos só fazer um flashback rápido. Quando for empregado o assistir na acepção de ajudar, prestar assistência, é transitivo direto, sem preposição. Empregado no padrão culto escrito do idioma, na acepção de, fala para mim, de ver, presenciar, estar presente, é transitivo indireto, exigindo a preposição a, beleza? Ele seria só direto na língua falada informal, tomem cuidado com isso. E agora, no sentido de caber ou pertencer, o verbo assistir é transitivo indireto também, regendo o emprego da preposição a, tá legal? Beleza? Vejam comigo os exemplos na tela. O direito não assiste a você, ok? Então vejam que o verbo assistir, a forma verbal assiste, foi empregado no sentido de caber, de pertencer, tá legal? Então, traduzindo a frase, seria o quê? O direito não lhe assiste, não assiste a você. Beleza até aí? Então temos o quê? Um verbo transitivo indireto, regendo o emprego da preposição a, antes do objeto indireto a você. Legal até aí? Beleza? Vejam que o contexto é que vai determinar isso para você, ok? Outro exemplo. Assiste ao réu o direito de se defender. Ou seja, cabe ao réu, pertence ao réu o direito de se defender. Novamente, temos um verbo transitivo indireto regendo o emprego da preposição a. Tá legal? Beleza até aí? Show de bola. Então aqui, ao réu é o objeto indireto. Tá joia? Não lhe assiste o direito de oprimir os outros. Olha lá. Não assiste a ele, a alguém. Concorda? Aqui o assistir, a forma verbal assiste, foi empregada nessas acepções também, ó, de caber ou pertencer, sendo, portanto, transitiva indireta. Ok? Beleza? Guardem também essa informação com o maior carinho, o maior cuidado. Ok? E a última acepção, já quase em desuso, né, é usada mais, né, em provas mesmo, na linguagem escrita mesmo, é a acepção intransitiva, quando o verbo assistir foi empregado no sentido de morar, residir, tá legal? Nesse caso, ele vai ser o quê? Intransitivo, regendo no início da estrutura do adjunto adverbial a preposição em. Beleza até aí? Então vejamos o exemplo. Exemplo, eu assisto em Jacarepaguá. Realmente, eu moro em Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, legal? Vejam que o verbo assistir foi empregado em qual acepção? De morar, residir. Então aqui a preposição em foi corretamente empregada no contexto. Legal? Beleza? Serei obrigado, por mais algum tempo, a assistir na capital. Assistir aqui foi empregado em qual acepção? De morar, residir na capital. Vou residir onde? Na capital. Então vou ter que assistir na capital. Vejam aqui a preposição em mais a. Legal aqui? Show de bola? Essa está mais em desuso, mas ainda pode figurar na sua prova, beleza? Com menos possibilidade. Eu arriscaria as 3 primeiras transitividades para a sua prova, mas não se esqueçam dessa aqui também, a 4ª, tá legal? Beleza? Vamos passando então a outro slide, olha aí. Agora o verbo visar, tá legal? Já vimos o aspirar, vimos no início da aula passada, vimos o assistir agora. E agora o outro ponto que é muito cobrado em prova é o visar, tá legal? Aparece demais toda hora o visar, toda hora, beleza? Professor, tá ficando repetitivo. É porque aparece muito mesmo, ok? Vamos lá. Verbo visar vai ser transitivo direto no sentido de mirar, ver, rubricar ou dar o visto. Então, se o contexto apresentar para vocês o verbo visar numa construção
que apresente uma dessas acepções, uma dessas significações, você já sabe que o visar, obrigatoriamente nesse contexto, tem que ser transitivo direto. Ou seja, ele não vai reger o emprego de preposição, tá legal? O verbo vai se relacionar com o complemento diretamente, sem o intermédio de qualquer elemento preposicional, legal? Com base nisso, seguem os exemplos. O caçador visou o tigre. Vejam ali que não foi empregado no sentido de objetivar o tigre, foi empregado no sentido quê? De mirar, de ver, de apontar a arma para o tigre, tá legal? Então aqui já sabemos o quê? Que ele é um verbo transitivo direto e o tigre é o objeto direto. Quem visa, no sentido de mirar, ver ou apontar uma arma, visa algo ou alguém, tá legal? Então aqui é transitivo direto. O gerente visou o cheque. Veja lá que o visar aqui está empregado em qual sentido? De rubricar, de dar o visto. Então aqui novamente temos o quê? Um verbo transitivo direto e o cheque, um objeto direto. Tá legal? Essa é a acepção mais simples do verbo visar. Não que as outras sejam mais complicadas, mas essa é que mais aparece em prova, tá legal? Juntamente com a próxima. A próxima, então, as bancas adoram, tem pleno fascínio, deliram, legal? Vamos seguindo, então, a próxima acepção, olha aí. O verbo visar, além de transitivo direto, pode ser o quê? Transitivo indireto, se ele for empregado na significação de quê? De objetivar, ter como objetivo, tá legal? Então, se o verbo visar for empregado na acepção de objetivar, ter como objetivo, é transitivo indireto, regendo o emprego de quê? Qual elemento? Uma preposição. E qual é essa preposição? A preposição a. Legal até aí? Beleza? Vejam então os exemplos. Visamos ao bom ensino da linguagem. Legal? Em visamos ao bom ensino da linguagem, facilmente o leitor, o receptor da mensagem, vai identificar que não se enquadra em quais acepções, nem de mirar, nem de ver, nem de rubricar, nem a de dar o visto. Legal? Ou seja, automaticamente já descarta aquela possibilidade de transitividade direta inicialmente apresentada. Legal? Aqui, por esse contexto, é perceptível o quê? Que o verbo visar, que a forma verbal visamos, foi empregada no sentido de objetivar, ou de ter como objetivo. Legal? Então aqui olha na tela comigo. Visamos ao bom ensino da linguagem. No sentido de objetivar, ter como objetivo, é um verbo transitivo indireto. E essa expressão toda, esse sintagma, é um objeto indireto, que é o complemento do verbo. Vejam que esse verbo rege o emprego da preposição a, nestas acepções, ok? Emprego da preposição a. Legal até aí? O outro exemplo, então. Os candidatos estudam, né? Os candidatos estudam visando ao cargo público, ou estão estudando visando ao cargo público, beleza? Comi um verbo ali. Legal. Os candidatos estudam visando ao cargo público. Legal até aí? Então, o verbo visar nesse contexto traz qual acepção? De objetivar, ter como objetivo. Ah, Fabiano, não posso usar no sentido de mirar? Não, não tem como você mirar um cargo público, a não ser no sentido figurado, ok? Estou falando no sentido denotativo, dicionarizado, tá joia? Beleza? Então aqui, em visando ao cargo público, é almejando, tendo como objetivo o cargo público. Então, visar aqui é o quê? Transitivo indireto, e ao cargo público é o objeto indireto sendo introduzido pela preposição a, exigida pelo verbo visar. Tá joia? Beleza? Essa foi fácil demais, hein? Ó, anotem aí, cai demais. Essa cai mais ou menos, a primeira. Mas a segunda, faz caveira, desenho que você quiser aí, tá? Essa cai demais na prova. Beleza até aí? Show de bola. Então, com base nisso, nessa segunda acepção, temos algumas informações importantes. Olha comigo aí. Visar, no sentido de almejar, pretender, é transitivo indireto e a preposição a, como já vimos, ok?
Aí vamos lá ver o que os gramáticos falam. Entretanto, devido à semântica de buscar, procurar ou pretender, uma influência semântica, ok? Passou a aceitar também a transitividade direta, dispensando a preposição. Então, temos o seguinte, na acepção de almejar, pretender, objetivar, a regência primária é o quê? Transitiva indireta, regendo o emprego da preposição a. Mas, por influência semântica de alguns verbos, tais como buscar, procurar e pretender, tá? Esses verbos são transitivos diretos e influenciaram o quê? A semântica do verbo visar. Legal até aí? Beleza? E em algumas ocasiões vai ser o quê? Portanto, transitivo direto. Quem fala isso, Fabiano? Celso Pedro Luft. Olha aí comigo na tela. Celso Pedro Luft justifica que essa mudança de regência, né, essa nova feição de regência, se deu de início principalmente com o infinitivo. Tá legal? Ou seja, passou-se primeiramente a omitir a preposição a antes do infinitivo. Ele cita o exemplo para ilustrar. Olha aí. Todas essas considerações visam apenas a glosar os debates. Aí tem a frase do Joaquim Ribeiro. Na transitividade original, empregaríamos o quê? Opa, não é aqui. Empregaríamos o quê? O a antes do infinitivo. Legal? Beleza? Só que por influência desses outros verbos, buscar, procurar e pretender, que são transitivos diretos, as pessoas estão aqui assimilando também a regência direta para o verbo visar, nesta acepção de almejar, pretender. Tá legal? Então, diante de infinitivo, é facultativo o quê? O emprego da preposição a. Tá legal? Beleza aí? Show de bola. Eu só não recomendaria essa faculdade numa prova de redação, por exemplo. Isso eu não recomendaria. Mas numa prova de múltipla escolha, de certo ou errado, sem problema algum. Porque a banca, você vai ter um respaldo. Tá legal? Respaldo aqui é no Celso Pedro Luft. Ok? Outro exemplo. O ataque visava cortar a retaguarda da linha de frente. Visava a cortar. Aí, com o tempo, houve o quê? O apagamento dessa preposição antes da forma verbal infinitiva. Legal até aí? Beleza? Aquilo não visava outro interesse. Inicialmente tínhamos o quê? Visava a outro interesse. Legal até aí? Geralmente, nós não visamos o mal, visamos o remédio. Nesse caso aqui, também está sendo empregado na acepção de almejar ou pretender. Então, originariamente é ao mal e ao remédio. Legal até aí? Mas, com o tempo, foi-se o quê? Foi-se apagando essa preposição. Só que o que eu recomendo para você na prova? Empreguem a acepção originária, ou seja, transitiva indireta, beleza? Regendo o emprego da preposição a, ok? Essa é a original e que aparece na maioria das bancas examinadoras. Quem pode fazer essa brincadeira desse apagamento do a? A ESAF, por exemplo, que adora trazer tendências novas para as provas, tá legal? O CESP também já fez, tá joia? Mas a ESAF é com mais recorrência, tá legal até aí? Na FGV, nem pensar, é tendência originária, visava a alguma coisa, no sentido de almejar ou pretender, tá legal? Beleza até aí, moçada? Então tenham essas duas visões, ok? Vamos seguindo adiante, moçada. Agora o verbo implicar. O verbo implicar também aparece muito em prova, tá legal? Principalmente esta acepção aqui. Ele vai ser transitivo direto na acepção de quê? Indireto, perdão, na acepção de ter implicância ou promover rixas, ok? Vai ser transitivo indireto na acepção de ter implicância ou de promover rixas, beleza? Então, olha lá o exemplo. Ele era uma criatura que implicava com todo mundo. Vejam aqui que o verbo implicar, nesta acepção de ter implicância ou de promover rixas, rege o emprego da preposição com no contexto. Ele é um transitivo indireto.
Beleza até aí? Show de bola? É indireto. Tá joia? Bom, de menor relevância é a primeira, mas a que mais aparece mesmo é essa aqui. A transitividade direta, do verbo implicar. Bom, Fabiano, quando é que ele vai ser transitivo direto, o verbo implicar? Quando ele for empregado na acepção de acarretar ou a de trazer como consequência, ou trazer consequências, tá legal? Então, memorize o seguinte, isso é 99% admitido pelos gramáticos, tá legal? Não vou falar 100% porque existem uns que não concordam com isso, que já estão inovando, mas vamos por partes. Então, o verbo implicar será transitivo direto quando for empregado nas acepções de acarretar ou trazer consequência. Tá joia até aí? Beleza? Vejamos então o exemplo na tela. A assinatura do contrato implica a aceitação de todas as cláusulas. Veja lá, o verbo implicar aqui foi empregado em qual acepção? De acarretar. Legal? Acarreta o quê? A aceitação de todas as cláusulas. Então, o implicar é transitivo direto. E esse sintagma, a aceitação de todas as cláusulas, é um objeto direto. Tá legal até aí? Beleza? Então, nesta acepção, transitividade direta, nem pense muito, ok? Outro exemplo. O desrespeito às leis implica sérias consequências, ou seja, traz como algumas consequências. Então, nesse caso, o verbo implicar é o quê? Também é transitivo direto, não regendo o emprego de preposição entre ele e o seu complemento, o seu objeto direto. Joia até aí? Beleza? Esse posicionamento dessa transitividade direta nessas acepções de acarretar e trazer como consequência é referendado por quem? Por Rocha Lima, Bechara, Augusto da Gama Cury, Celso Cunha, beleza? Vamos ver então no slide próximo aí. Olha aí. Implicar no sentido de causar, acarretar, trazer como consequência, ok? Os gramáticos pátrios afirmam que ele é o quê? Transitivo direto. Joia até aí? Beleza? Pois bem. Então, Rocha Lima, o verbo implicar no sentido de trazer como consequência, acarretar. É transitivo o quê? Direto. Legal até aí? Beleza? Exemplo. Sem que a investida do novo chefe implicasse a menor quebra do movimento político e social. Enfim, tinha alguma ideia anterior, tá legal? Então, veja aqui que a forma verbal implicar-se foi empregada no sentido de quê? De acarretar e trazer como consequência. Então, esse sintagma aqui, a menor quebra no movimento político e social, ok? É o quê? É o objeto direto do verbo implicar. Joia até aí? Beleza? Beleza, galera. Vamos lá. Agora o posicionamento de quem? Nada mais, nada menos de que o inoxidável Bechara, ok? Ele não é gramático, ele é filólogo, estudioso da língua. Beleza até aí? Vamos lá. No significado de resultar, aí seria sinônimo, ele empregou resultado no sentido de acarretar. O verbo implicar é transitivo direto também. Isto implica erro. Olha lá, o implicar nessa transitividade direta, tendo como complemento direto aqui o erro. Joia? Seria errado falar, isto implica em erro. Não. Ok? Agora, Adriano da Gama Cury e o Baldo Luiz de Oliveira, porque eles escreveram um livro juntos, tá? O verbo implicar, no sentido de trazer como consequência, acarretar. Novamente é o quê? Transitivo direto. Legal? Eles citam o exemplo. Um ver que implica desdouro para meu amigo. Ok? Então, o verbo implicar também é transitivo direto. E desdouro, aqui, para meu amigo, é o objeto direto. Esse sintagma todo é o objeto direto do verbo. Ok? Beleza até aí? Show de bola. Mas seria muito lindo, muito fácil, se fosse só assim. Porque Celso Pedro Luft, baseado inclusive num exemplo apresentado por Rocha Lima, ok? Já diz que implicar nessas acepções já admite o emprego de uma preposição.
Vamos ver no slide aí com calma, olha só. O que o Celso Pedro Luft diz para a gente? Implicar, na acepção de causar, acarretar, pode ser transitivo indireto, ou seja, uma inovação sintática, ok? Agora, indireto. Celso Pedro Luft diz que implicar em algo, ou seja, esse verbo, nestas acepções, pode ser transitivo indireto e reger o emprego da preposição em. Implicar em algo é inovação em relação a implicar algo. Essa aqui é a sintaxe originária, ok? Que a gente acabou de ver. Por influência de sinônimos como redundar, reverter, resultar, importar. Ou seja, esses sinônimos regem o emprego de qual preposição? Preposição em. Então, por influência deles, o Celso Pedro Luft afirma que o implicar pode sim reger o emprego da preposição em e assumir, portanto, uma transitividade indireta. Tá legal? Continuando a fala dele, tem o seguinte: aparentemente um brasileirismo é admitido até pela gramática normativa, porque ele se baseou em qual exemplo do Rocha Lima? Numa frase que a gente vai ver já já. Está ganhando foros de cidade na língua culta a sintaxe implicar em, ou seja, está ganhando foros, mas ainda não é pacificamente aceita pelos gramáticos. Tá legal até aí? Beleza? Então, o Rocha Lima dá esse exemplo que baseou essa argumentação do Luft. Olha aí. Tal procedimento implica desdouro, ou seja, a sintaxe originária, o verbo implicar empregado na acepção de causar, acarretar ou trazer como consequência, implica desdouro, aqui seria o objeto direto, ok? Mas ele também cita o seguinte, implica em desdouro, ele também considera o quê? Esta sintaxe aqui como válida, como correta. Então aqui seria o quê? O objeto indireto introduzido pela preposição em. Joia até aí? Beleza? Bom, e como eu vou fazer na prova, Fabiano? A banca pode trabalhar as duas visões. A banca que já trabalhou essas duas visões chama-se ESAF, ok? As demais bancas mais tradicionais, mais normativas, por exemplo, a FGV, a FCC, o CESP, entre outras, ok? Não costumam trabalhar essa inovação sintática. O CESP até já trabalhou em uma questão, tá legal? Mas as demais bancas são mais tradicionais. Beleza até aí? Então elas não incorporaram ainda essa inovação sintática. Tá joia? E como é que eu vou analisar? Você vai ter que saber essas duas visões e analisar aquela alternativa ou se a reescrita da frase se enquadra melhor num determinado contexto com esta acepção de causar, acarretar e trazer como consequência. Aí embaixo no slide, olha comigo aí, eu apresentei as referências para vocês darem uma olhada. Ó. Tá legal? A gramática normativa da língua portuguesa e o dicionário prático de regência verbal do Celso Pedro Luft. Pode ir lá olhar, tá lá. Tá legal? Beleza? Bom, moçada, com isso encerramos aqui mais uma aula sobre sintaxe de regência e no próximo encontro vamos continuar esse assunto. Valeu, um abraço.